Fala galera, eu sou o Moa e a temporada de 2023 NBA ainda não começou, mas o que já começou é a pré-temporada, os jogos aí que cada equipe faz pra entrar aí no clima da temporada da NBA. E pra gente começar bem ou mal, no caso do Phoenix Suns, é o vexame que o Phoenix Suns passou aí ontem, no domingão de pré-temporada da NBA. Então, bora falar nesse episódio bastante do vexame que o Phoenix passou. Mas antes eu vou pedir pra você olhar aqui embaixo, ver se você tá inscrito. Se não tiver, clica no botão, se inscreva para não perder nada de NBA nessa temporada de 2023. Então vamos começar, né? Falando do Phoenix Suns. Primeiro episódio aqui do Rebodank nessa pré-temporada, já que para relembrar, né, a temporada começa dia 18 de outubro da NBA, e essa pré-temporada pra gente começar o aquecimento nos jogos, já vamos começar falando do vexame que o Phoenix Suns passou. E qual que foi esse vexame? No jogo de ontem, no dia 2 de outubro, a gente teve um jogo entre o Phoenix Suns e o time do Adelaide, que é um time australiano. Todos esses vocês devem ter visto aí no Instagram da NBA e no próprio site que alguns times estão viajando para fazer esses jogos de pré-temporada, como o Washington Wizards e o Golden State Warriors, que foram lá pro outro lado do mundo, pro Oriente, fazer essas partidas, entre eles e com times de lá, mas outros times da NBA não. Estão nos Estados Unidos jogando entre eles ou recebendo alguns times estrangeiros. E aí entramos no Phoenix Suns, que recebeu o Adelaide, que é um time australiano. E o Phoenix Suns em casa, com o time titular. Não foi os reservas, você vai falar, amor, o Monty Williams colocou os reservas ali pra jogar. Pô, pré-temporada, né? Não! Entrou com o time titular e o time titular jogou, e jogou bastante. Perdeu. Adelaide 134, Phoenix Suns 124. Ainda com um placar elástico. Não foi 100 a 90 e poucos. Foi mais de 130 pontos pro Adelaide, mas vamos falar um pouquinho mais em detalhes dessa partida. Primeiro vamos começar falando do time que ganhou e o time que surpreendeu, o time visitante, que foi o Adelaide, esse time australiano. Eles fizeram chover literalmente bolas de 3 pontos na quadra do Phoenix Suns. O Adelaide teve 24 bolas de 3 pontos acertadas, convertidas em 43 tentativas, que dá 55% mais ou menos de aproveitamento. Um aproveitamento altíssimo. Você que acompanha a NBA já sabe que 43 tentativas de 3 pontos é um número alto de tentativas para um time numa partida, e acertar ainda 24, ter 55% de aproveitamento é muito alto. Um aproveitamento bom ali para jogador e time de bola de 3 pontos é na casa dos 40%. 55% de aproveitamento com um volume de tentativas muito altas, no caso 43, eles fizeram chover, literalmente. Outra coisa que o Adelaide mandou muito bem foi nos rebotes defensivos. O Phoenix Suns, que estava errando muito, a gente já vai falar, principalmente chutes do perímetro, que também tentaram bastante e erraram muito, mas a defesa do time do Adelaide estava lá para pegar esses rebotes. Então, esses dois itens, sem dúvida, fizeram a diferença. E fora que muitas dessas bolas de 3 pontos que o Adelaide fez, eles estavam livres. E por aí você vai falar, por que eles estavam livres? E a defesa do Phoenix Suns? Eles estavam livres pela movimentação da bola muito rápida e muito boa. Muitos passes no ataque do Adelaide. Por isso, e também um pouco pela defesa do Phoenix, vamos ser bem sinceros, né? Um pouco pela movimentação de bola no ataque, mas também a defesa do Phoenix mandou mal. Mas esse foi outro item do Adelaide que eu queria trazer, a movimentação da bola no ataque, que já pode ser um problema desse Phoenix Suns aí, alerta para a temporada. E os dois destaques aqui em pontuações do Adelaide foram o Craig Randall, que teve 35 pontos na partida e fez 9 de 3 pontos, e o outro foi o Robert Franks, que teve 32 pontos na partida e 6 bolas de 3. Os dois foram os cestinhas da partida em geral, e esses dois aqui foi a la Curry. Eles só não arremessavam próximo ali da linha de 3 pontos. Principalmente o Franks aqui, dava dois passos antes, colocando a linha de 3 pontos de referência,
e a bola caía. Então a gente lembrou do Damian Lillard, Stephen Curry, nessa chuva de bola de 3 pontos do Adelaide. E agora, né, Phoenix Suns, o que falar? Primeira vez na história do Phoenix Suns que eles perderam um jogo de pré-temporada para um time fora dos Estados Unidos. E para piorar, esse jogo foi na casa, no ginásio, na arena do Phoenix Suns. Algumas coisas que a gente pode levar de conclusão dessa partida. Primeiro, que já começou com o time titular, né? Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton, Cam Johnson e Mikal Bridges. Então não teve reservas ali iniciando a partida. Já foi o time titular que a ESPN americana falou que ia ser um dos primeiros ali para a temporada de 23 da Conferência Oeste. Pô, entrar com o time titular na pré-temporada e perder o jogo da maneira que foi, logo ainda a NBA, que falam o título da NBA, eles chamam de World Champion, que nós somos os campeões do mundo, temos o melhor basquete do mundo, e perder em casa para um time de fora, ainda um time que a ESPN colocou como um dos primeiros de uma das conferências e candidatos ao título como o Phoenix Suns. Mas, além de colocar os titulares e perder o jogo, ficou nítido a questão que aconteceu no off-season com o DeAndre Ayton. A gente teve aqueles rumores da troca dele pro Pacers, vai, não vai, ele até publicou, foi até público isso, né, que o Pacers fez uma proposta, o Phoenix Suns tinha que dar a contraproposta, até participei de uma live sobre isso lá no canal do Live Basketball BR, a gente analisando o que poderia acontecer. E ficou mexido todo o clima, ainda mais pelos playoffs do ano passado, que o DeAndre Ayton não quis jogar o final de uma das partidas, a relação dele com o Monty Williams, que é o técnico do Phoenix Suns. E agora a gente viu nessa partida que nitidamente tá abalada ainda a relação, seja do DeAndre Ayton com o Monty Williams, que é o técnico, seja com a equipe. Então isso ficou, não tem como negar que tá nítido, eles ainda não estão bem em relação à extra-quadra, e com o tempo, isso aí é uma coisa que só com o tempo vai ser ajustada. Outra coisa também é que o Phoenix Suns precisa de banco de reservas. A gente só teve, para falar uma coisa boa aqui, né? A gente só teve o Cameron Payne vindo do banco de reservas e tendo uma pontuação boa na partida, teve seus 23 pontos. E fora isso, o Phoenix Suns mostrou que não tem densidade, não tem volume ali de equipe. Fora os titulares, não tem 2, 3, 4 jogadores, pelo menos 3 ali no banco de reservas, que possam entrar e dar esse fôlego para os titulares. Outra coisa também foi que uma preguiça na defesa do Phoenix Suns, só ficou fazendo pick and roll, em geral, né? Só ficou fazendo pick and roll com o DeAndre Ayton. E por isso que o DeAndre Ayton, junto com o Mikal Bridges, foram os pontuadores aí dessa equipe do time titular. Os dois tiveram aí seus 22 pontos. Também, se o DeAndre Ayton, com um monte de pick and roll que estavam fazendo em cima dele e dando para ele as pontuações, as enterradas, se ele não fizesse isso, pode parar, né? E se de um lado a gente viu o Adelaide acertar 24 bolas de 3 pontos com 55% de aproveitamento, do outro lado a gente viu o Phoenix Suns acertando só 9 bolas de 3 pontos. 9. O cestinha lá do Adelaide que a gente falou, só ele fez 9 bolas de 3 nessa partida. Do outro lado, o Phoenix Suns inteiro fez 9 bolas de 3 pontos em 34 tentativas, dando aí 26% mais ou menos de aproveitamento. Assim, terrível, terrível. Uma preguiça ofensiva do Phoenix Suns e ainda não estava caindo as cestas de 3 pontos, principalmente. E para coroar a preguiça ofensiva do Phoenix Suns, eu coroo ela com o Devin Booker, que foi a preguiça do Phoenix Suns em pessoa. Ele com um volume de tentativas de jogo baixíssima. O Devin Booker parecia que estava com preguiça de jogar. Ele estava correndo em quadra, tentava de vez em quando um arremesso, dava o seu passe, estava caminhando em quadra. Isso mostra pra gente, sem dúvida nenhuma, como essa equipe está abalada, seja nas relações, seja no entrosamento, mas principalmente eu queria trazer aqui as relações
com o abalo que teve aí, essa questão de contrato de off-season, o DeAndre Ayton, o Devin Booker vai ser trocado pro Kevin Durant já que o Kevin Durant solicitou uma troca nessa off-season e falou que o Phoenix Suns era um dos seus favoritos. Aí o Brooklyn Nets falou que o Durant só cogitaria uma troca deles do Brooklyn Nets pro Phoenix Suns se o Devin Booker tivesse em jogo. Aí rolou todo um falatório ao redor disso. Aí depois teve a história do DeAndre Ayton que a gente comentou. Então, sem dúvida nenhuma, pelos playoffs que eles vêm tendo, até a temporada retrasada, que perderam uma final pro Milwaukee Bucks, ganhando de 2-0, tomaram uma virada, isso já deu uma balada. Temporada passada deu uma balada, essa off-season abalou mais ainda. Então, essa derrota pro Adelaide deixou claro pra gente que o Phoenix Suns não é a gente sabe que é jogo de pré-temporada e tudo mais, mas já dá essa dica. Quem sabe aí o Phoenix Suns não é tão favorito assim ao topo do Oeste, a um título não. Pelo menos o que a gente viu até agora. Lógico que muita coisa pode mudar, mas se esse time ficar desse jeito aí, vai ser difícil, viu? Então é isso, galera. Dê um like aqui se você gostou do episódio e comenta aqui embaixo. Você viu esse jogo? Se você não assistiu essa partida aí de Adelaide e Phoenix Suns, você foi ali no site da NBA, viu ali os melhores momentos. O que você achou desse jogo deplorável, terrível do Phoenix Suns? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa partida. Você acha que o Phoenix Suns é um dos candidatos ao título, mesmo com essa partida aí? Deixa a sua opinião, seu comentário aqui embaixo. Então é isso, valeu, falou!